Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja, no Brasil, em qualquer parte do mundo. Estamos aqui começando o quarto programa Vozes do Universo. O programa Vozes do Universo visa trazer informações a respeito do que pensam os nossos amigos extraterrestres, a fazer comentários de livros que falam sobre essas vozes que a gente tem que ouvir cada vez mais, porque a intenção deles é sempre de colaborar com os seres humanos. E também, aproveitando, eu quero agradecer à Rede Gubef, agora que o nosso programa também está sendo ouvido por todo o pessoal da Baixada Fluminense através da Rede Gubef. Ok? Muito bem. Nós vamos começar o nosso programa hoje respondendo a algumas perguntas que me foram feitas durante a semana. E a primeira pergunta é uma pergunta bastante complexa e que merece uma resposta tão intrínseca como a própria pergunta. Essa pergunta ela vai ser respondida, e foi respondida já, aqui pelo comandante Vitsu, que está trabalhando com a gente em vários momentos aqui do programa e em todos os livros, como todos que me acompanham sabem da importância desse ser aí no nosso conduzir dessas informações, né? Então, assim, o Juliano, que é da comunidade Portal Mundo Invisível, que me parece que não está no Brasil, ele parece que mora na Europa, fez uma pergunta para a gente, que é a seguinte: como é vista a homossexualidade pelos uranianos? Uma excelente pergunta. Muito bem, nós já sabemos como é vista pelos humanos, né? Infelizmente, de uma forma bastante preconceituosa. Mas vamos ver como é que o Capitão Vitsu... Por que tem hora ser capitão, tem hora ser comandante? Capitão pelo hábito da gente, desde o primeiro livro, chamá-lo de capitão. E agora comandante, porque no último livro foi revelado que, na verdade, o Capitão Vitsu já é um comandante. Mas isso é para quem der uma lidinha no Tunian, falando com os humanos, ok? Vamos lá, a resposta para o Juliano. Bom, o Capitão Vitsu diz o seguinte: a sexualidade no planeta Terra não atende às especificações encontradas no todo para o desígnio e desenvolvimento universal dos seres. A sexualidade exacerbada
conduz os seres que habitam a terceira dimensão terrestre a enganos, mesmo quando ocorrem situações onde o amor seja o principal elo de ligação. As ligações humanas se constituem todas da mesma forma, que obriga a razão a dar vazão aos valores da emoção. E a emoção dominante não privilegia sexos. A emoção é uma conotação humana, da raça humana. O que é a sexualidade para nós uranianos? Nada. Não possuímos mais aspectos sexuais. O que vocês chamam de homossexualismo nada mais é do que a emoção humana encaminhada para outro ser do mesmo sexo, sem fins reprodutivos. Isso é comum para nós que observamos a Terra e seus contrastes, e muito comum quando se trata de seres que possuem apego à matéria densa de um corpo, seja ele masculino ou feminino. Muitos seres são híbridos no universo. Possuem sexologia ambígua, mas pertencem a matérias densas de dimensões onde ainda se manifesta a ambiguidade sexual, tanto para seres masculinos como para seres femininos. Geneticamente falando, os seres que são atraídos pelos seres do mesmo sexo podem reverter seus quadros quando quiserem, porque possuem genética perfeita e indiferente. Ou seja, a genética dos homossexuais é igual a qualquer outra. Mas para que reverter os seus quadros de vida se suas emoções são ligadas a perfis semelhantes, tanto geneticamente como sexualmente? Seres são seres, e assim são considerados pelo todo. Não importa se condizem com os padrões éticos e morais da terceira dimensão. Uma alma extraterrestre pode estar em um corpo humano, e esta alma concebeu um espírito que não sente atração pelo sexo oposto. E então vai compartilhar a emoção terrestre ao se relacionar com seres que possuem a mesma facção sexual. A questão é saber o quanto tudo isso importa para o universo, para o todo. Nada. Não muda nada. Muda apenas para essa alma que concebeu um espírito capaz de se relacionar desta forma diferenciada. Os padrões éticos e morais da Terra não são patamares conhecidos pelo universo e reconhecidos como exemplares ainda. A questão sexual, seja ela homo ou hétero, não deve ser analisada pelos dogmas terrestres. Todos são seres livres para se manter aptos a desenvolver seus campos emocionais, sejam de que forma conceberem. A gente vê aqui a visão do comandante Vitsu, que é o representante de Urano, é que realmente não muda nada. Realmente não muda nada para o todo e para o universo, tá? Então as pessoas que são preconceituosas, que acham isso e acham aquilo, é hora de talvez mudar ou reconsiderar alguns conceitos. Porque tudo que é relacionado a sexo na Terra, que eu percebo, está ligado a questões preconcebidas, a preconceitos. E como esses seres não são daqui, eles não sabem o que é isso. Preconceito, o bem e o mal, eles analisam de uma forma fria. E eu acho que foi muito bacana ele ter explicado isso dessa forma como ele explicou, dizendo que a emoção é o que domina esse aspecto, e não uma questão genética como muita gente acha, tá bom? O Juliano continua a pergunta, criando aqui uma hipótese, que também foi respondida. Ele diz: seria um distúrbio de energias sexuais causado por mau uso em vidas anteriores que o perispírito manifesta na atual vida física? Veja só. Não, isso é uma aparente versão de suas religiões,
que não concebem o prazer sexual como forma de vida emocional válida. A religião proíbe o prazer carnal, mas como pode proibir se ninguém lhe deu autorização universal para tecer comentários justificativos, ou seja, de julgamento, sobre a sexualidade dos seres que habitam o planeta Terra? Não existe mau uso ou bom uso, existe a utilização. O bom e o mal são aspectos duais que não refletem a realidade, nem dos seres, nem da alma desses seres. O que existe é a vibração. Todo ser humano, hétero ou homossexual, que proporciona a si mesmo experiências devastadoras e abusivas através do sexo, vai atrair energias para perto de si que não são nobres energeticamente ou nem perto disso. Isso sim pode adiantar ou retardar aspectos evolutivos, emocionais e éticos. O Juliano continua perguntando: seria algo normal seres do universo sentirem atração física pelo mesmo sexo? A resposta é que não existe normal ou anormal no universo, como o próprio capitão já disse. O que existe, na verdade, é um padrão vibratório, elevado, ou neutro, ou baixo. E os seres se relacionam e se procuram por esses padrões de afinidades, ok? Mais uma pergunta dentro da pergunta inicial feita pelo Juliano. Seria algo relacionado somente a seres tridimensionais que ainda necessitam do instinto sexual? O instinto sexual existe na materialidade para fins de reprodução. Porém, o instinto sexual pode ser moderado apenas para relações carnais, se o ser encarnado assim considerar que seja interessante para a vida que ele vai viver na terceira dimensão. A proibição do prazer como fonte de energia é muito presente nas doutrinas ocidentais da Terra, mas nem tanto em outras doutrinas orientais, onde a pureza não foi violada com sentimentos vis e negativos. A sexualidade humana é necessária na terceira dimensão para seu desenvolvimento e evolução genética, entre outros fatores. Tá bom, Juliano? Acho que o capitão Witzel respondeu de forma bastante coerente, evitando qualquer aproximação ou qualquer julgamento dessa questão. E eu acho que os seres humanos podiam realmente evoluir um pouquinho e entender que essa é uma questão puramente pessoal e é uma questão puramente particular. Eu não sinto que exista uma análise para ser feita no aspecto moral. Eu acho que existem pessoas homossexuais que têm um caráter complicado, que são pessoas de um caráter duvidoso, mas também existem outras pessoas que não são assim e são homossexuais. Ou seja, a gente não tem uma lógica, né? Vamos começar a determinar que se a pessoa, o ser é homossexual, ou se ele é heterossexual, se isso tem um comprometimento ético e moral. Na verdade, somos todos absolutamente iguais, só que algumas pessoas preferem partir para o lado negativo, independente de sua sexualidade, tá certo? Então, resumindo, segundo os nossos amigos uranianos, não há o que temer, somos todos iguais, fim de papo, tá? Vamos para a segunda pergunta, a pergunta da Lúcia, também lá da comunidade Portal Mundo Invisível. Ela me pergunta sobre os arquivos que eu falei ou escrevi, que podem, se esses arquivos que são disponibilizados para que eu escreva os livros com os ETs, se eles podem ser acessados por qualquer pessoa. Olha, Lúcia, eu acredito que sim, tá? Por quê?
porque eu acredito que não somos todos iguais, não somos diferentes. O que acontece é que algumas pessoas, e eu sou uma delas, consegue de alguma forma fazer com que isso seja realidade. O que eu posso dizer é que existe um preparo, né? Aconteceu um preparo para que eu faça isso, e isso tem sido feito. Cada um tem um momento, cada um tem um processo. Com certeza, se você começar a pedir orientação para eles sobre esse processo, você vai conseguir acessar. Só que o que a gente percebe é que não tem nada mastigado, né? São processos bastante assim complexos e diferenciados. Porque as pessoas falam assim, isso é que você faz é canalização. Então assim, né, as pessoas estão muito acostumadas a jogar pedra. Primeiro jogaram em todos os médios, né? Porque é médium, porque o inconsciente do médium é que está fazendo tudo isso. Isso aí a pessoa inventa, mas nem percebe. Agora estão com os canalizadores. Não, canalização, porque aí a pessoa fica inventando. Então, os ETs acho que estão meio de saco cheio dessas conversas, né? E usando português claro, na verdade o que está acontecendo é que eles estão sofisticando essa operação para que não exista interferência. Então, essa comunicação através de arquivos que são inseridos no perispírito são excelentes, porque uma coisa que eu sempre comento, né, com os amigos, eu sempre sei o que eu tenho que escrever, mas eu nunca sei o que eu vou escrever. Então, por exemplo, quando eu escrevi Estrelas que Vigiam, eu tinha total certeza absoluta que eu ia escrever sobre naves espaciais. Mas eu não sabia o que eu ia escrever sobre naves espaciais. Só que, no momento que eu me colocava diante do computador, eu saía escrevendo sobre naves espaciais como se fosse um piloto, um comandante de uma nave muito, muito, muito gabaritado para estar falando o que estava falando. Ao mesmo tempo, eu questionei a comandante Sharaia, por exemplo, sobre a forma que a gente estava trabalhando. E ela me explicou com muita clareza. Falou, tem horas que a gente usa essa metodologia, você acessa os arquivos no seu perispírito. Outras vezes existe uma transmissão de dados violenta através de canos, de canais materiais que você não vê, mas que estão conectados no seu corpo físico. Então, gente, as pessoas que falam que canalização, mediunidade, que é tudo droga, que é tudo inventado, vamos pensar um pouquinho e perceber que não é assim tão simples não, tá? Agora, volto a te dizer, eu acho que qualquer pessoa com coragem, determinação, que goste de escrever, que queira trabalhar dessa forma, possa sim, sem dúvida nenhuma, acessar arquivos onde você possa ter conhecimentos maiores do que aqueles que você teve aqui nessa vida encarnada nesse planeta Terra. Tá bom? Vamos dar um tempinho e a gente já volta com outras novidades. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. As vozes do universo. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. As vozes do universo. As vozes do universo. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Muito bem, voltamos para a gente agora abrir aleatoriamente qualquer livro
que esteja aqui na minha frente. Por falar em livros, eu devo comunicar a vocês que, a partir do próximo programa, quem me enviar a primeira pergunta vai ganhar um livro de graça, tá? Não sei qual dos livros, mas que eu devo enviar, ainda não sei. Mas a primeira pessoa que enviar um e-mail para fabio.santoro@hotmail.com vai receber um livro de graça autografado por mim. Tá legal? Bom, eu estou aqui nas mãos com o Quilux, nosso amigo Quilux, do livro Quilux, A Chave para o Encontro. E eu abri aqui na página 66 e ele diz o seguinte: ao destruir o corpo com má alimentação, vocês estão mandando uma mensagem para o universo, dizendo que são capazes de se matar aos poucos, de se destruir aos poucos, e que não aceitam as limitações do corpo que possuem. O todo vê esta mensagem com resignação e acena com melhoramentos e novas descobertas científicas que podem prolongar a vida e a permanência de tantos seres aqui na Terra. Mas a Terra de quarta e quinta dimensões não será um planeta tão habitado assim, porque ela deixará de ser um planeta de trânsito obrigatório para ser um planeta de luz e consciência obrigatória. De novo, vemos entrando em cena a palavra mudar. E muita coisa vai mudar na Terra do futuro. Antes disso, muitos deixarão seus corpos humanos devido aos excessos cometidos. Nós, os extraterrestres, em sua grande maioria, não somos conhecidos pelos excessos. E não é por isso que somos melhores ou piores do que vocês. Porque para nós tudo é evolução, e este é o único objetivo de estarmos utilizando corpos materiais, menos densos, é verdade, mas ainda materiais. Somos mais conhecidos pelos nossos interesses em ajudar, em descobrir novas coisas para ajudar outras raças de outro espaço-tempo a evoluírem mais rapidamente. No universo tudo é muito rápido e é bom que vocês comecem a se habituar com isso, porque o tempo, ou melhor, a sensação do tempo que vocês conheciam não vai mais existir em breve. Aos poucos, vão se habituar a ver que não existe a possibilidade de deter o avanço natural das coisas do universo, e que vocês precisam decidir se querem fazer parte do universo sem fim ou continuarem a fazer parte tão somente do universo terrestre. Essa é uma decisão muito importante, porque aí é que reside a separação da raça humana, que vai em direção ao futuro, da raça humana que ficará presa nos costumes do passado. Só aviso que quem decidir ir em direção ao futuro terá que se acostumar aos poucos com a nossa presença, bastante diferente do gênero humano, e afastar definitivamente a violência de sua existência. É com essas palavras sempre carinhosas do nosso amigo Quilux que eu termino o programa de hoje. Um abração para vocês, muito obrigado pela audiência, pelos comentários, pela amizade de sempre. Um grande beijão, tchau. Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar